Olá, que bom que você está aqui para juntos recebermos mais um sábado do Senhor. Um feliz ano novo, é isso mesmo, estamos aqui em uma nova temporada, num ânimo novo e, é claro, com um encontro marcado também renovado. Você já fez aquela sua lista de novos planos e projetos para 2016? Neste momento, muitas pessoas já estão planejando o seu ano novo. E você, como é que tá? É por isso que a Jenny foi conversar com o pastor Kleber Reis. Ele é o presidente da Igreja Adventista para toda a região leste de Minas Gerais. Ele vai te ajudar e dar algumas dicas de como organizar os seus projetos para essa nova etapa. Oi Guilherme, mais uma sexta-feira, mais um sábado se aproximando, é muito bom estar com vocês de novo. E hoje nós estamos aqui com o pastor Kleber, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui e ele que é o nosso presidente da Associação Mineira Leste, nós vamos conversar um pouquinho sobre missão. E eu gostaria de saber, pastor, na sua opinião, o que falta para que Cristo volte a esta terra? Algumas coisas. As profecias estão se cumprindo de maneira muito rápida e a gente vê que tudo caminha para um fim. Mas entre as coisas que hoje são necessárias para que Jesus possa voltar, é a pregação do Evangelho. Quando a gente lê na Bíblia o que Jesus fala no Sermão da Montanha acerca do seu retorno, ele começa a mostrar os sinais da volta de Jesus, o que estão acontecendo hoje. Mas tem um momento que ele diz assim mesmo, esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa é a questão básica. Todos os acontecimentos sociais, do mundo político, do mundo religioso, eles estão acontecendo e alguns devem acontecer ainda. Mas a pregação do Evangelho é a chave para que a volta de Jesus possa acontecer. Entendi. Às vezes a gente tende a pensar que por a gente ter uma igreja de uma estrutura grande, que tem projetos de evangelismo maiores, a gente precisa depender deles. Por que é importante que cada membro de igreja tenha o seu próprio projeto de evangelismo? Você tocou em algo interessante. A igreja, como instituição, ela está preocupada em levar o evangelho para regiões onde não tem presença adventista. Então é preciso uma organização por trás. É preciso que pessoas saiam do seu ambiente natural e vá como missionários para outras regiões. O que acontece com a Janela 1040. Agora, independente disso, cada um de nós temos que pregar o Evangelho na nossa casa, na nossa redondeza. Nós somos missionários e nós vamos começar a fazer a nossa missão aqui por Jerusalém, que é a nossa rua, aqui em Samaria, que é o nosso bairro, e na nossa família, nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas a questão básica é, o meu talento é o meu ministério, o meu dom é o meu ministério. E aí a gente vai fazer grandes coisas para Deus. Pastor Kleber, como o senhor enxerga o crescimento da igreja na nossa região? Eu acho que a igreja tem crescido bem. Se a gente fizer uma análise desde o início da formação da associação até aqui, a gente mudou de programação, mudou de projeto de crescimento, mas nesse momento a gente cresce muito bem. No início, toda a evangelização era feita por pessoas que vinham de fora, teologandos, evangelistas que vinham de fora para nos assessorar aqui. Mas nesse momento, nós estamos mudando o foco. O foco é o envolvimento da igreja, a igreja que tem que fazer. São jovens que têm que trazer outros jovens. Nós temos que ter pessoas na igreja que saibam dirigir classes bíblicas, temos que ter pessoas que tenham habilidade para dar estudos bíblicos, outros para fazer conferência. Quando nós mudamos o foco disso, não só os batismos aumentaram, mas como o número de pessoas que têm permanecido na igreja é muito grande. Nós estamos batizando em torno de 1.500 a 1.600 pessoas por ano, e eu estimo que no final de 2016 a gente esteja chegando aí para os 20 mil membros na Associação Mineira Leste. Tá certo. Tem algum recadinho que o pastor queira dar para os membros da nossa igreja?
Eu tenho. Deus tem planos extraordinários para nós e para a nossa associação. Deus tem planos de ver a sua igreja nessa região crescer e a pregação do Evangelho. Eu sempre tenho dito para os pastores que a gente tem que trabalhar mesmo, muito, para que a gente possa fazer o melhor, para que quando Jesus volte, e se Jesus não voltar, por exemplo, este ano, a gente possa olhar para trás e dizer: Senhor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Você não veio, mas eu não fui o culpado. E cada membro da igreja, se pensar assim, Jesus volta já já. Amém, tomara que sim. Pastor Kleber, muito obrigada pela sua entrevista, por nos esclarecer alguns pontos aqui e também por esse incentivo à missão, porque a gente sabe que hoje todos nós precisamos nos envolver. Muito obrigada. De nada. Guilherme, a gente volta com vocês aí no estúdio. Até a próxima. Você percebeu que a missão é um item importantíssimo para estar na sua lista para esse ano novo. Não deixe de se envolver no ministério e na vida cristã, no seu dia a dia, na sua rotina. E vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Jesus já possuía uma grande legião de fãs. Pessoas que o acompanhavam e viam de perto tudo aquilo que ele ensinava, os milagres que realizava. Era muito claro que a teoria estava muito nítida e fixa na cabeça de cada um daqueles que o seguiam. E quando falamos de seguidores, não eram apenas os discípulos, não. Existia uma quantidade de pessoas mais idosas, mais novas, mulheres, homens, que seguiam Jesus de perto, independente de terem sido escolhidos como discípulos ou não. Houve um momento em que Jesus chamou os seus fãs, os seus seguidores, e lhes deu então uma orientação. Essa orientação está no livro de São Lucas, capítulo 10, e diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte observância: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você percebe que o desafio era tremendo. Agora eles teriam de pegar toda a teoria e teriam que colocar na prática. Eles teriam que viver aquilo que Jesus viveu. Eles teriam que passar por novas cidades aonde Jesus chegaria e já deixarem o terreno preparado para a mensagem que precisava transformar vidas. Aqueles 70 estavam vivendo a expectativa de chegarem em cidades que eles não conheciam. Eles tinham um trabalho muito sério a fazer, preparar o caminho para o Senhor. Jesus os instruiu direitinho. Jesus disse: quando vocês chegarem, foquem serem um cartão de visitas da minha mensagem. Se vocês forem bem recebidos, ótimo, fiquem mais um tempo. Se não forem, esqueçam aquela casa, partam para uma nova casa e façam o trabalho de apresentação. É curioso notar que Jesus não pediu que eles fossem às igrejas, às sinagogas, Jesus não pediu que eles fossem às praças, Jesus pediu que eles fossem às casas, de 2 em 2, batam ali e me apresentem. Falem daquilo que vocês conhecem, vocês que viveram comigo, vocês que têm uma teoria clara de quem eu sou, passe isso para as pessoas. E eles fizeram esse trabalho. E depois de algum tempo eles voltaram para trazer a Jesus o resultado do que havia acontecido nessa grande aventura, nessa grande experiência. E a Bíblia nos diz como eles chegaram até Jesus. Presta atenção. Então regressaram os 70 possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Existem aqui 2 ideias curiosas que nos chamam a atenção. A primeira é que aqueles discípulos, os seguidores, os fãs de Jesus, voltaram felizes. Eles estavam realizados. Esse é o resultado prático daqueles que submetem a sua vontade à vontade de Deus. O ir e pregar e transformar vidas, o falar de uma experiência diferenciada com Cristo, proporciona alegria. E eles vieram até Jesus contando das grandes alegrias dessa aventura, desse ministério. Mas existe uma outra coisa que me chama a atenção aqui. A realização de terem usado o poder de Deus. Eles tiveram poder. Eles tiveram poder porque eles foram fazer aquilo que Cristo pediu que eles fizessem. Eles tiveram poder porque o Espírito Santo os movia nessa missão.
Eles tinham poder de transformar vidas, porque eles estavam sendo instrumentos na mão de Deus. Esse talvez seja um motivo de grande alegria. Você está começando o ano de 2016. Você tem uma lista de prioridades e objetivos. Eu gostaria que, se você ainda não fez, você pudesse colocar a prioridade de trabalhar por Jesus e sentir uma alegria que só aquele que trabalha por Cristo pode sentir. Se levante de manhã entregando o seu dia na mão de Deus, dizendo: Senhor, abre espaço para que, a exemplo daquilo que aconteceu com os discípulos, com os 70, com seus fãs, no passado possa acontecer na minha vida também. E tenha certeza que você viverá dias diferentes, experimentará uma alegria incrível. Experimente, vale a pena, pelo menos cogite isso e tenha certeza que a sua vida será uma vida transformada, como foi desses discípulos de Cristo. Pense nisso. E chegamos ao final do encontro marcado desta semana. Um ano novo, um programa novo, um ânimo novo. Então, se você não conseguiu realizar algumas coisas no ano de 2015 na sua vida espiritual, essa é uma nova oportunidade. Vá à igreja, tenha um relacionamento íntimo com Deus através da oração, do estudo da sua palavra. E falando em ir à igreja, amanhã, a partir das 9 horas, as portas das igrejas adventistas estão abertas para receber a sua visita, a sua presença. Então nos encontramos amanhã a partir das 9 horas. Um grande abraço e até a semana que vem em mais um Encontro Marcado.